Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a Gabriela da turma 1QE e vou apresentar hoje sobre a integradora. Nossa integradora foi sobre determinação do sulfato e ela foi realizada em duas metodologias, a gravimetria e o pure plate. Olá pessoal, a determinação do sulfato é um método crucial para tanto laboratórios quanto a parte da indústria mesmo. A presença de sulfato, ela pode ocasionar diversos impactos para o meio ambiente. Um deles é a acidificação de corpos d'água e a formação de depósitos dentro de tubulações. Sobre a metodologia, a gravimetria é frequentemente utilizada na determinação de sulfato e influentes, devido à sua alta precisão e sensibilidade. Essa metodologia baseia-se na precipitação do sulfato como um composto insolúvel e na posterior determinação quantitativa da massa do precipitado. Isso permite uma análise precisa, especialmente em concentrações baixas do sulfato com resultados confiáveis. A nossa metodologia foi escolhida porque ela é muito precisa e exata, ela também é simples de ser realizada, além da sua especificidade, do seu custo, que é muito econômico, e também por sua robustez, podendo ser aplicada a cada ampla variedade de amostras com diferentes concentrações de sulfato. Agora nós falaremos sobre os resultados obtidos pelo cálculo estequiométrico. Foram usados 100 ml de sulfato e 20 ml de cloreto de bário. A massa do precipitado foi o total de 233,40 gramas por mol. A partir da massa, calculamos a quantidade de sulfato, que no total foi 0,073 gramas, ou, em notação científica, 3,13 vezes 10 elevado a menos 4. A concentração total foi do volume da amostra, que seriam 100 ml, ou 0,1 litros. Sendo assim, a concentração do sulfato é o total de 0,3 gramas por litro. O processo de gravimetria foi realizado da seguinte forma. Primeiro, nós preparamos a amostra e, após isso, colocamos ela em aquecimento. O aquecimento foi de NaCl mais BaCl2. O início da precipitação foi de 57,7 graus. Após isso, nós deixamos a amostra em 15 minutos em cima da chapa de aquecimento para que atingisse 80 graus. Após isso, nós colocamos ela em resfriamento. O resfriamento foi feito lentamente até que chegasse na temperatura de 36 graus. Após a filtração, nós fizemos a transferência do precipitado e levamos ele para a estufa por 30 minutos a 110 graus. Finalizado esse processo, nós deixamos ele no dessecador por 15 minutos. Após o fim dos 15 minutos, nós pesamos ele e tiramos a massa do sulfato. Olá, meu nome é Bruna e nós vamos falar sobre o método pure plate. É um procedimento microbiológico utilizado para isolar e contar os micro-organismos presentes em uma amostra. Esse método, ele consiste na mistura de um líquido com um meio de cultura. No nosso caso, o meio de cultura foi o agar. Nós escolhemos esse método por 3 motivos. Ele possui uma quantificação precisa, uma versatilidade e a viabilidade de micro-organismos. Para início, nós realizamos a pesagem do agar. Logo em seguida, nós realizamos a dissolução dele com água destilada. A mistura foi aquecida e depois que ela foi aquecida, ela foi levada para uma autoclave. Após o processo de autoclavação, nós resfriamos a mistura. Enquanto isso, nós recolhemos a amostra em um meio de cultura. Realizamos também a limpeza do fluxo laminar. Enquanto isso, deixamos todos os equipamentos utilizados nesse processo aqui fazendo a sua esterilização. Quando tudo já estava pronto, nós colocamos a amostra em placas de Petri e colocamos o agar nelas. Para a solidificação, nós deixamos ela em um lugar plano. Já solidificada, as placas de Petri foram dispostas para que realizássemos a contagem das colônias. Nós contamos 4 quadrados, onde obtivemos 88 UFC por centímetros quadrados. Esse número foi dividido por 4 e depois foi multiplicado por 57. Esse fator é usado para extrapolar o número de colônias para a área total da placa de Petri. E o resultado obtido foi esse: 1,254 vezes 10 à terceira, ou 1,2 vezes 10 elevado a 3 UFC por ml. No caso do método pure plate, existe também uma determinação para o limite de colônias em uma amostra. A contagem total de bactérias. Algumas regulamentações permitem até 500 UFC por ml para a contagem total de bactérias heterotróficas, mas muitos padrões mais rigorosos limitam para 100 UFC por ml. Nesse caso, nossa amostra está ultrapassando o limite regulamentado, indicando que o nosso ponto de coleta está impróprio. Quando isso acontece, nós temos que tomar algumas medidas. Para verificar esse resultado, nós precisamos confirmar todo o nosso processo, então refazê-lo para ter certeza e garantir que aquele número de colônias está realmente ultrapassando o valor estipulado. Implementar medidas de controle e correção, ajustar processos
e entre outros métodos que podem garantir que isso não aconteça mais. Nós temos como base o decreto número 8.468 do Estado de São Paulo. Ele especifica os limites de concentração de vários poluentes em efluentes líquidos, incluindo o sulfato no seu artigo 19. O limite máximo de sulfato em efluentes é estabelecido como 1.000 mg por litro. Essa medida é destinada a controlar a carga de poluentes lançados nos corpos hídricos, garantindo que os efluentes tratados atendam aos padrões que minimizam impactos ambientais e protegem a saúde pública. No ensaio que realizamos, o efluente para a determinação de sulfato está dentro do limite estabelecido pelo decreto. No entanto, caso a amostra não atenda com o limite decretado, existem algumas maneiras de minimizar o sulfato presente no efluente, como, por exemplo, a precipitação química com hidróxido de cálcio. A adição do hidróxido de cálcio ao efluente causa a precipitação do sulfato, como sulfato de cálcio, que pode ser removido por sedimentação ou filtração. As vantagens desse procedimento são os baixos custos dos reagentes e a simplicidade da implementação. Com tudo isso, concluímos que a determinação de sulfato em efluentes é crucial para o monitoramento da qualidade da água e a proteção ambiental. A gravimetria é amplamente utilizada para esse tipo de controle. Ela está responsável por controlar a determinação de sulfato presente nesses efluentes. Pessoal, essa foi a nossa integradora. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.